Abra a tua Bíblia, Jonas capítulo 4. Eu não vou falar nada novo aqui essa noite. Você já ouviu do profeta que foi engolido pelo peixe, profeta rebelde. E é sobre esse camarada que nós vamos conversar hoje, rapidamente. Jonas capítulo 4, é um pequeno livro, são 4 capítulos apenas, é fácil da gente trabalhar. E quando a gente fala de um personagem tão conhecido, todo mundo aqui aprendeu na escola bíblica dominical, né? Sobre o profeta engolido pelo peixe. Então vamos lá. Acharam aí? Jonas é um livrinho meio enjoado de achar, né? Vai lá no finalzinho do Antigo Testamento, você vai encontrar. Jonas capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Quantos estão comigo, digam amém. Amém. Então vamos junto. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim melhor é morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, um verme, atacar a planta, e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Diga amém. Irmãos, para nós entendermos esse capítulo 4, para nós entendermos esse desespero de Jonas, de gritar para Deus: eu prefiro morrer do que viver. Nós muitas vezes olhamos para Jonas, acusamos Jonas da sua rebeldia, da sua fuga. Mas eu queria que você voltasse comigo e você pudesse ver de onde Jonas saiu. O que gera esse trauma? O que gera no coração de Jonas esse desejo de morrer do que ver aquele povo sendo salvo? No Antigo Testamento e também no Novo Testamento, na cultura judaica, quando você quer identificar uma pessoa, você identifica ela pela família, pela genealogia. Volta comigo no capítulo 1 de Jonas. A única informação que nós temos de Jonas é o seu pai. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Diga Amitai. Quem era Amitai? Amitai era profeta de Deus em Israel.
Amitai foi profeta de Deus no reinado do rei Jeroboão II. Quando Jeroboão II reinava em Israel, durante um período de 30 anos, aproximadamente 3 décadas, houve uma nação que tentou invadir Israel, cercou Israel, matou, destruiu, pilhou a nação de Israel. 14 vezes essa nação cercou e invadiu Israel. E foi a nação da Assíria, cuja capital era Nínive. Quando o pai de Jonas era profeta, durante 30 anos, 14 ataques, 14 cercos, 14 ameaças, morte. Os ninivitas, eles eram chamados de canibais, feiticeiros. Eles não só atacavam, mas eles comiam a carne do povo que eles conquistavam. A alegria dos assírios era destruir uma cidade, fazer uma grande fogueira. Eles abriam a barriga das mulheres grávidas e pegavam os fetos e jogavam no fogo. Eles eram terríveis. Eles causavam terror nas nações da terra. E quando os assírios invadiam uma nação, eles faziam pelo menos 3 coisas. Primeiro, eles destruíam o templo para que não houvesse culto a Deus. Segundo, eles matavam o rei e a família do rei para que não houvesse governo. Terceiro, eles matavam os profetas e os filhos dos profetas para que não houvesse a voz de Deus no meio do povo. Agora imagine comigo, irmãos, Jonas ainda uma criança, e a correria se espalha pela cidade, e as pessoas começam a gritar: corre, Jonas, os assírios estão atacando, os assírios estão cercando a cidade. Dá para você imaginar 14 vezes, durante 30 anos, anos de medo, de terror, Jonas correndo para casa, o medo da morte. O seu pai era profeta. Imagina comigo Jonas vendo seu pai ajoelhado, dizendo: Deus, destrói essa nação, Deus, nos livra desses inimigos, Deus, faz justiça sobre a Síria, Deus, livra os meus filhos desse povo. Jonas cresce vendo seu pai chorando, pedindo para Deus destruir essa nação. E agora Jonas assume o ministério profético no lugar do seu pai. E o versículo 2, leia comigo, Jonas capítulo 1, vamos ler novamente o versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha aqui para mim. Agora Deus chega para Jonas e diz: Jonas, vai lá na capital da Síria, vai lá em Nínive e prega lá. Se aquele povo não se converter, eu vou destruir aquela cidade. Vai lá pregar, Jonas, vai profetizar lá, porque a maldade de Nínive chegou até mim, e se aquele povo não se arrepender, eu vou mandar fogo, eu vou acabar com tudo. Meu irmão, era tudo que Jonas queria. Foi essa a oração de Israel por 30 anos. O que Jonas faz? Jonas vai para o cais, pega um navio para onde? Ele pergunta: qual o navio que vai geograficamente oposto a Nínive? Qual o navio
que vai mais distante de Nínive. O primeiro que tiver eu vou. O cara diz, ó, tem um que vai para Tarsis. Nínive é para cá, Tarsis para cá. Eu falei, então é para Tarsis que eu vou. E nós conhecemos a história. Ele entra no navio e no coração dele vou esperar Deus mandar fogo e acabar com aquele povo. Mas lá eu não vou. Para aquele povo eu não prego, para aquele povo eu não oro, aquele povo não vai ver minha cara. Ele entra no navio, vai dormir, vem a tempestade. Vocês conhecem a história? Deus manda uma tempestade, e a tempestade está solapando o navio, está todo mundo jogando a carga do navio fora, todo mundo orando. O capitão chega para Jonas e diz, pelo amor de Deus, fala com o teu Deus aí. Ele falou, não vou orar não, deixa eu aqui. Jonas não ora. O navio está afundando, mas ele não ora, ele não clama. E aí eles jogam a sorte. Estou resumindo a história. Jogam a sorte para saber o que está acontecendo. E a sorte cai em Jonas. E o cara diz, fala aí, o que está acontecendo? Jonas diz, sou eu mesmo. Eu sirvo o Deus que fez o céu, a terra e o mar. É Ele que mandou essa tempestade. O problema aqui sou eu. Pode me jogar no mar, que vai resolver o problema. Você não vai orar, não vai. Não, pode me jogar. Eu morro. Mas para lá eu não vou. Meu irmão, dá para você imaginar isso? O pastor Jonas, o profeta dizendo, eu morro, mas naquela cidade eu não piso, para aquele povo eu não prego. E ele vai para a prancha do capitão Gancho, né? Ele vai para a prancha, não chora, não ora, não pede perdão, e é jogado no mar. O que acontece? Deus manda um peixe e engole Jonas. E a Bíblia diz que ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meu irmão, dá para você imaginar um homem dentro da barriga de um peixe? Você imagina o desespero? Você já imaginou o cheiro da barriga de um peixe? Você dentro da barriga de um peixe? Porque um peixe estragado já é de lascar. Você imagina você dentro da barrigada do peixe. Mas precisou 3 dias e 3 noites para Jonas ser tomado de um santo desespero. E aí ele fala com Deus. Vamos ler no capítulo 2. O capítulo 2 diz: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Olha o versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Diga: o que eu prometi, cumprirei fielmente, totalmente. A salvação vem do Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Olha aqui para mim. Jonas quer tirar uma queda de braço com Deus, mas, meu irmão, não dá para ganhar dele. Queridos, Deus sabe falar a língua do rebelde. Deus sabe como é que Ele quebra o coração da gente. Deus sabe como é que Ele alinha o propósito dEle, o nosso chamado. Eu sei que muitos de vocês aqui, assim como eu, já tentou fugir para Tarsis. Eu sei que tem muita gente me ouvindo aqui que diz: nunca mais eu vou naquela igreja. Ah, é? Não vai mesmo? Não vou mais ser crente. Não vou mais. Chega, estou bravo, estou decepcionado, não quero mais saber de nada. Aí você pega um navio, vai para cá, vai para lá. Mas você pode desistir de Deus, mas Deus não desiste de você. Meu irmão, não adianta você querer fugir dele.
Ele vai cruzar teu caminho. Se for preciso, Ele afunda o navio. Se for preciso, Ele manda um peixe te engolir. Mas Ele vai alinhar a sua vida, não adianta. Às vezes eu percebo uma tempestade se levantando na minha vida. Eu falo: Deus, o que está acontecendo? Fala aí, porque não precisa mandar peixe me engolir, não precisa afundar o barco. Fala para mim, aonde o Senhor quer? Eu já estou indo. Abre o teu coração para essa palavra. Talvez você veja aqui essa noite e o vento tem soprado na sua vida. Talvez você tenha fugido. Talvez você tenha tentado seguir a sua própria mente, os seus próprios desejos, os seus próprios desígnios. E você tem sentido o teu barco balançando. Não faça que nem Jonas. E eu sei que muitos aqui já foram engolidos pelo peixe e estão vivendo no mais absoluto abismo, na mais absoluta luta interior, porque você ainda não encontrou o teu destino. Agora, Jonas, ele se rende, ele se humilha e ele diz assim: o que eu prometi, eu cumprirei fielmente. O que Jonas prometeu? Você lê os 4 capítulos de Jonas. O que Jonas prometeu nesses 4 capítulos? Nada. Em nenhum momento você vai ver Jonas fazendo alguma promessa para Deus. O que Jonas está falando aqui? Jonas diz: o que eu prometi, eu cumprirei totalmente. O que Jonas prometeu, Marcelo? Jonas prometeu o que todo profeta em Israel prometia. Quando foi derramado o óleo da unção profética sobre Jonas, todo profeta, quando era ungido em Israel, ele fazia pelo menos 2 juramentos. Primeiro: onde o Senhor me enviar, irei. Segundo: o que o Senhor me mandar falar, falarei. Ainda que eu morra, ainda que eu sofra, onde o Senhor me mandar, eu vou. É por isso que você vê na Bíblia profetas sendo mortos, sendo degolados, apanhando, sendo preso. Um profeta morria, mas ele não se calava. O que Deus me mandou falar, eu vou falar. Jonas diz: eu fiz uma promessa a Deus, e o que eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou para Nínive, eu vou obedecer. O que Deus manda? Manda o peixe vomitar ele, e ele chega em Nínive. Vamos para o capítulo 3, nós estamos vendo um livro inteiro, então vamos lá. Capítulo 3, nós vamos caminhar para terminar com 4. Capítulo 3, versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-las. Quantos dias, irmãos? Diga 3. 3 dias para percorrê-la. Versículo 4: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante quantos dias? Diga 1 dia. 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Bom, você já entendeu aqui. Jonas obedece. Jonas vai. Agora, a Bíblia é muito clara, irmãos. Nínive era uma cidade que, para você atravessar ela andando, demorava 3 dias. Agora, se para mim atravessar uma cidade eu demoro 3 dias, e para eu atravessar essa cidade profetizando, quantos dias eu vou demorar para atravessar uma cidade, liberando uma palavra, pregando uma palavra, profetizando uma palavra a cada esquina, cada quarteirão, na praça? Meu irmão, no mínimo 30 dias para Jonas profetizar nessa cidade. Mas o texto é claro, diz que Jonas profetizou e percorreu a cidade num dia. Eu penso que Jonas tinha uma preparação física violenta, porque só tem jeito de você atravessar uma cidade de 3 dias num dia só, correndo.
É uma loucura isso aqui. Você imagina Jonas, 40 dias, Deus vai destruir, 40 dias, Deus vai destruir. Num dia ele percorre essa cidade. E tem escritos teológicos de gente séria, pastor, que diz que Jonas profetizou em aramaico, para ninguém entender nada. Jonas estava no lugar certo, pregando a mensagem certa, mas de forma errada. Jonas olha para Deus e diz: o senhor quer que eu vou? Eu vou. Se é para pregar, eu prego, mas vou fazer do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Quer que eu profetizo? Eu profetizo. Não, é para ser crente, você é crente. É para ir na igreja, eu vou. Mas eu vou fazer do meu jeito. Não, é para ser líder de célula, então eu vou. Não vou correr mais. Se é para liderar, eu vou liderar. Se é para cantar, eu vou cantar. Se é para ser pastor, então eu vou ser. Mas vou fazer do meu jeito. Jonas tinha a mensagem certa, mas o seu coração doente não deixava ele viver o que ele pregava. Presta atenção, deixa eu tentar dizer algo para vocês aqui. Vocês são inteligentes. Presta atenção. Eu estou em Araçatuba e eu quero ir a Andradina. Araçatuba, Andradina, Araçatuba. Esse é o caminho. Araçatuba, Andradina, Araçatuba. Esse é o caminho. E eu estou aqui em Araçatuba. O meu destino, o meu alvo. Eu estou em Araçatuba. O meu alvo, o meu destino é Andradina. Eu pego a Marechal. E quando eu chego em Valparaíso, eu pego o trevo. E eu passo por cima. E eu pego novamente a Marechal. E eu estou voltando para Araçatuba. Pergunta: eu continuo no caminho, sim ou não? Sim. Eu continuo na Marechal Rondon. Eu continuo no caminho, mas eu estou na direção errada. Tem muito crente que está no caminho. Ele vem na igreja, ele tem Bíblia, ele dá o dízimo, ele disse: eu estou lá, eu estou no caminho, mas o coração dele está na direção errada, está com a motivação errada. Sabe o que acontece, pastor? Deus funde o motor do carro, Deus fura o pneu, e aí o camarada Marcelão joga na borracharia, e o borracheiro diz: ô pastor, tudo bem? Tu está indo para onde? Estou indo para Andradina. E o borracheiro diz: graças a Deus que o pneu furou, cara. Você está no caminho certo, mas você está na direção errada. E eu sei que muitos de nós têm experimentado isso. Porque para Deus o importante não é fazer, mas é como eu faço. Para Deus o importante não é só chegar lá, mas para Deus é importante como eu chego lá. Porque para Deus o importante não é só o resultado. Deus não é maquiavélico. Maquiavel que diz: os fins justificam os meios. Para Deus os meios são tão importantes como os fins. O coração de Jonas está doente. O coração de Jonas não consegue amar aquelas pessoas. Ele obedece a Deus, ele cumpre o chamado de Deus,
mas ele não consegue nem olhar para aquelas pessoas. E aí nós chegamos no capítulo 4, porque no capítulo 4, depois dele correr aquela cidade profetizando, ele vai para o deserto e ele fica esperando o quê? Fica esperando Deus destruir o povo. Ele vai para o deserto, Deus faz crescer uma planta que faz sombra na cabeça de Jonas. Muita gente diz que Jonas era careca, porque Deus ficou com dó da careca dele por causa do sol e fez crescer uma planta que fazia a sombra na cabeça dele. Isso é só conjectura. A Bíblia diz que quando Deus faz crescer aquela planta e faz uma sombra, a Bíblia diz que Jonas se alegrou sobremaneira. É o único lugar no livro de Jonas que diz que ele ficou feliz por alguma coisa. Ele não ficou feliz por nada, mas no deserto ele ficou feliz, ficou muito contente. E ele dorme, está esperando. Mas durante a noite, Deus manda um verme, uma lagarta, comer a raiz da planta, o caule da planta. E quando o dia amanhece, a planta está seca. Deus faz soprar um vento oriental quente, e aquele sol escaldante do deserto, quando vem sobre Jonas, ele desespera. E naquela hora, irmãos, Jonas abre o coração. Ele não abre o coração lá dentro do peixe, ele não abre o coração no meio da tempestade lá naquele navio, mas naquele deserto, irmãos, ele joga para fora o que está no coração dele, e ele olha para cima e diz: me mata, Deus, tira a minha vida, Deus, para mim é melhor morrer do que viver. E Deus diz: Jonas, você está furioso, você tem razão para isso. Você está irado por causa de uma planta que brotou num dia e morreu no outro, uma planta que você não podou, que você não plantou. Você está com dó dessa planta, Jonas? Mas Nínive tem mais de 120 mil pessoas, fora animais. Não deveria eu ter misericórdia, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Meu irmão, lá naquele deserto, Deus chama Jonas para perto, e aquele deserto revela o coração de Jonas. Jonas coloca para fora, pela primeira vez nesse livro, Jonas, ele escancara as portas da alma, e ele diz assim: me mata, Deus, me mata. Por quê? Porque eu não quero viver, eu não quero ver esse povo ser salvo. Deus, eu não consigo olhar para eles, eu não consigo tocar neles, eu não consigo amar esse povo. Por que que Jonas profetiza correndo? Porque ele não quer que ninguém chegue perto dele, ele não quer tocar naquelas pessoas, ele não quer conversar com aquelas pessoas, porque na verdade ele odeia aquelas pessoas. Olhe para mim. Deus usa os grandes peixes para alinhar o nosso chamado, o nosso ministério, o propósito dele. Mas Deus usa os pequenos vermes, uma lagartinha, para revelar as dores do nosso coração, os traumas da nossa alma. Foi uma lagartinha que roeu aquela planta, que fez que Jonas escancarasse a porta do coração dele. Lá naquele deserto, Deus chama Jonas para um círculo menor. Jonas, olha para dentro do teu coração. Jonas, você consegue ter dó de uma planta, mas você não consegue amar 120 mil pessoas. Você se importa com uma planta, mas você não consegue se importar com essas crianças, nem com os animais que estão lá. Você consegue ver teu coração, Jonas? Você consegue ver como é que o teu coração está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor? Meus queridos irmãos, eu sei que o tema de vocês esse ano é amor e cuidado. E são as coisas mais difíceis da nossa vida. São as duas coisas mais difíceis da nossa vida. É a gente conseguir amar, porque amar é se parecer com Deus.
E a Bíblia diz que o amor é sofredor. Quem ama sofre, quem ama espera, quem ama suporta. E só quando eu amo eu consigo cuidar. E a grande verdade, queridos, é que às vezes nós estamos dentro da igreja. A verdade, pastores, é que às vezes nós somos pastores, mas a gente não consegue amar. Existem pessoas como os ninivitas, que a gente diz assim: se fosse possível, eu nunca mais olharia naquele rosto. Se fosse possível, eu queria nunca mais ouvir a voz daquela pessoa. E a gente prega sobre amor e cuidado. Eu estava pregando em São Paulo esses dias atrás, e eu ouvi o testemunho de um homem que me abalou muito. Esse homem disse: eu me converti há 15 anos atrás. Eu entreguei minha vida a Jesus e eu dediquei minha vida a Jesus. Ele disse: pastor, se fosse preciso, eu passava 24 horas dentro da igreja. Ele disse: eu trabalhava em tudo, ninguém nessa igreja trabalhou mais do que eu. E eu achava que estava tudo bem na minha vida, trabalhando, servindo a Deus, cantando, cuidando, filmando. Na verdade ele era um dos líderes da parte de mídia da igreja. E ele disse mais: alguns meses atrás, eu fui diagnosticado com um câncer. Ele disse: eu comecei a sentir, pastor, aquele câncer me comendo. Era como vermes. Era uma dor. E quando o médico disse: você tem um câncer, é um câncer muito agressivo. O senhor é um homem de fé, começa a buscar Deus. Ele disse que voltou para casa. E ele não sabia como é que falava com a esposa, com os filhos. Ele começou a chorar, a falar com Deus. E ele disse: pela primeira vez, eu olhei para dentro de mim. E ele disse: eu me lembrei que fazia 14 anos que eu não conversava com a minha irmã de sangue. Ele disse: eu tinha 1 ano de crente, quando teve uma briga lá em casa, por causa de herança, de dinheiro. E eu disse para minha irmã: nunca mais eu vou olhar na sua cara. Ele disse: faz 14 anos eu proibi meus filhos de brincar com os primos, de ir na casa da tia. Ele disse: eu estava dentro da igreja, trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus. E eu nem me lembrava que eu tinha uma irmã que estava indo para o inferno. Mas eu não queria nem olhar na cara dela, e muito menos profetizar na vida dela. Ele disse: pastor, precisou o vermezinho do câncer para Deus me levar para um círculo menor, para eu começar a olhar para dentro de mim. Ele disse: eu liguei para minha irmã e disse: me perdoa, eu preciso falar com você. Ele disse: a minha irmã começou a chorar. E eu peguei toda a minha família, meus filhos, eu fui lá. E eu pedi perdão, eu orei com ela, falei de Jesus. Ele disse: sabe, pastor, Deus pode até me levar agora. Sabe o que eu estou falando para você? É que às vezes Deus permite alguns vermezinhos na nossa vida para revelar o que está dentro do nosso coração. As tempestades, os grandes peixes alinham o propósito. Mas mais do que você está dentro de uma igreja, Deus precisa curar o coração da gente. Porque às vezes você está aqui dentro, mas acaba o culto e você sai correndo porque você não quer abraçar ninguém. E eu sei que tem gente que está aqui dentro hoje e diz: eu não sei por que esse povo abraça tanto, eu não sei porque esse povo beija tanto. Deixa eu te dizer, eu não era diferente de você. Sabe por que você não consegue abraçar as pessoas? Sabe por que você foge do beijo, do abraço?
porque o teu coração é doente. Porque quando o teu coração é curado, você tem prazer de abraçar, de beijar e dizer: eu te amo. Nos próximos 10 minutos eu queria que você me permitisse abrir meu coração. Para mim é muito difícil isso. Eu fui criado numa família extremamente complicada. Meu pai é 30 anos mais velho que minha mãe. Meu pai vai completar agora 97 anos de idade. Meu pai é de 1918. E meu pai foi um homem de muitas mulheres, de muitas amantes. Casou com minha mãe, uma caipirinha de 17 anos. Ele tinha 47. Lá no sertão do Paraná, na roça, uma mulher muito simples. E minha mãe teve as minhas duas irmãs, eu sou caçula. E o meu pai sempre foi um homem muito violento, irmãos. Um homem perigoso. Eu nasci em Rondônia, lá no sertão de Rondônia, no meio do mato. E eu sempre via meu pai ameaçando, sempre violento com a gente. Minha mãe tinha medo e nós tínhamos medo dele. Meu pai nunca abraçou um filho, nunca pegou um filho no colo, sempre xingando, sempre batendo. A gente tinha muito medo. E quando nos mudamos de Rondônia para o Mato Grosso do Sul, eu achei que a vida ia melhorar. Mas ao invés da vida melhorar, a vida piorou. Porque meu pai vendeu a fazendinha que a gente tinha lá. Ele tinha dinheiro agora, comprou uma caminhonete nova. E a gente foi para a cidade. Pela primeira vez na vida eu fui morar na cidade. Eu tinha 7 anos. Nunca tinha visto televisão na vida, geladeira na vida. Então para mim foi um sonho. Mas ao invés da vida melhorar, a vida piorou muito. Porque meu pai, com dinheiro na mão, ele vivia nas casas de prostituição, no jogo. Minha mãe já era crente e ela suportava aquilo, mas ela não aguentava mais e tinha muitas brigas. E com 8 para 9 anos de idade, minha mãe percebeu que meu pai estava se preparando para ir embora e para nos abandonar. Ele já tinha abandonado muitas outras famílias antes da minha mãe. E ele comprava algumas propriedades, mas não passava a escritura. Minha mãe não sabia de nada do dinheiro. Minha mãe é semi-analfabeta, criada na roça. E um dia, uma sexta-feira à tarde, o papai chegou em casa, começou a pegar as coisas dele, colocar na caminhonete. Eu disse: mamãe, papai está arrumando as coisas dele. E minha mãe ficou já ressabiada, mas ela correu e, escondido dele, pegou umas escrituras, uns documentos de umas propriedades e escondeu dentro da saia assim, colocou a blusa por cima. E quando ele acabou de ajeitar as coisas dele, ele foi procurar os documentos e não achou e ficou louco. Pensa num homem endemoniado, irmãos. E ele: Tereza, me entrega esses documentos. Tereza, me entrega esses documentos. E minha mãe se esgueirando daqui, se esgueirando dali. Quando ele viu que minha mãe não ia entregar mesmo, ele pegou a mim e a minha irmã depois de mim. A mais velha correu e ele arrastou eu e minha irmã para dentro do quarto e disse: vem aqui, Tereza. E quando a minha mãe entrou no quarto, ele sacou uma faca, não esqueço nunca, uma faca com cabo madrepérola branco. Pegou aquela faca, encostou na minha barriga e disse: entrega os documentos, Tereza, senão eu vou matar esse desgraçado. Meu irmão, quando eu vi aquela faca na minha barriga, o meu pai que tinha que me amar, o pai que tinha que me proteger, dizendo que ia me matar, o olho brilhava de ódio. Quando a minha mãe viu que realmente ele estava disposto a fazer aquilo, eu não gritei, não chorei, eu fiquei petrificado. Minha mãe entregou aqueles documentos e papai foi embora e nos deixou sem nada. Sem nada. A gente ficou com a compra da despensa, sem uma casa para morar. Naquela sexta-feira à noite, a gente não tinha o que falar. Minha mãe sentou na cama dela, chamou a gente, e a minha mãe abriu a velha Bíblia dela, sem capa, e ela começou a ler: o Senhor é meu pastor
nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me por vereda de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Minha mãe fechou a Bíblia, olhou para nós e disse: o papai foi embora, mas o papai do céu não foi. Mas eu não consegui, irmãos. Minha mãe ajoelhou para orar, e a oração dela eu escuto até hoje. A minha mãe orou, começou a orar assim: Deus, abençoa o meu marido, abençoa o pai dos meus filhos, salva ele. Onde ele estiver, toca no coração dele. Mas eu estava ajoelhado, e o meu coração foi dominado pelo ódio, pelo trauma. E eu dizia: Deus, mata ele. Mata esse homem, Deus, porque ele quis me matar. E um pai não pode fazer isso com um filho. Um pai não pode fazer isso com uma família. O meu coração foi tomado de ódio. Eu sonhava todo dia matando meu pai. A minha mãe foi para a roça capinar seringueira. E quando ela voltava da roça e tirava os panos da mão com um pedaço de couro e sangue, eu dizia assim: eu vou matar aquele desgraçado. Porque ele estava andando de caminhonete, gastando dinheiro com as prostitutas, e minha mãe no cabo da enxada. A gente não tinha o que comer, pastor Marcelo. Não tinha. Minha irmã estudava à tarde e eu de manhã, porque tinha só um chinelo para a gente ir para a escola. Com 9 anos de idade eu fui para a rua, engraxar sapato, vender salgado, vender sorvete. Muitos aqui já passaram pela rua. Não tem nada mais difícil na vida de uma pessoa do que a rua. Porque na rua você apanha, você é humilhado, você tem medo. Mas eu dizia: eu vou crescer, eu vou vencer, eu vou tirar minha mãe da roça. E para a glória de Deus, eu venci. Mas com 14 anos de idade, a minha mãe não me segurou mais dentro da igreja. Com 14 anos, eu já tinha comprado a minha primeira moto. 14 anos de idade. Eu já tinha um bom serviço, tirei minha mãe da roça. Mas eu conheci o mundo, as noites. Eu conheci o álcool. E com 15 anos eu já era um viciado. Mas havia um desespero na minha vida. Um santo desespero. Eu queria esquecer aquilo, eu não conseguia. E eu via minha mãe sofrendo. Minha mãe nunca foi daquela de ficar falando. Mas quando eu tinha 18 anos, minhas irmãs se casaram muito cedo. Ficou só eu e minha mãe. Desde os 15 anos, era apenas eu e minha mãe. Mas aos 18 anos, a minha mãe chegou para mim e disse: filho, senta aqui. Eu não aguento mais. Você é igualzinho seu pai. Eu disse: não, mãe, você é igualzinho seu pai. Você se tornou um viciado. Eu nunca sei se você vai voltar vivo ou morto. Do jeito que teu pai me fez chorar, você está me fazendo chorar. Você não ama ninguém, filho. Eu falei: não, mãe, eu amo a senhora. Você não ama ninguém, filho. Se você me amasse, você não fazia isso comigo. Você nem se ama porque você está se matando. Você não ama ninguém. Você é um prostituto que nem seu pai era. Você usa as pessoas. E eu olhei para minha mãe e disse: não, mãe, eu vou mudar de vida. Não, mãe, agora a senhora vai ver. E eu aguentei firme assim, irmãos, uns 3 dias. Mas quando passei no boteco, o cara disse: só uma, Jeto. Essa é a desculpa do viciado. Vou tomar uma só. E eu volto para casa bêbado de novo. Mas aos 20 anos, quando eu via que eu não aguentava mais, vi o sofrimento da minha mãe, eu não conseguia deixar o vício.
uma depressão, uma tristeza, uma angústia invadiu meu coração. E então eu tentei contra a minha própria vida 2 vezes. Eu queria morrer. Porque assim como Jonas, olha para Jonas. Jonas tinha se tornado que nem os ninivitas. Você acaba se parecendo com quem você odeia ou com quem você ama. Mas numa sexta-feira à noite é um dia muito importante na minha vida. Eu saí para a rua, mas nada fazia sentido para mim. E eu voltei para casa. Entrei no meu quarto, não acendi a luz, eram umas 11h30 da noite. E eu sentei na cama. E eu comecei a falar com Deus. Eu disse: Deus, eu não aguento mais. As pessoas achavam que eu era feliz, porque eu já estava fazendo a minha 2ª faculdade, porque eu tinha uma boa casa, porque eu já tinha carro, porque eu tinha um excelente trabalho, tinha mulheres. As pessoas achavam que eu era feliz, mas eu era um desgraçado. Eu disse: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz que nem minha mãe. Irmãos, olha aqui para mim. A minha mãe era feliz, vocês acreditam nisso? A minha mãe cantava. A minha mãe ia para a roça cantando. Como que uma mulher abandonada pelo marido, como que uma mulher que vai para o Cabo da Enxada trabalhar de boia fria, como que uma mulher que tem 3 filhos para criar sozinha, como é que uma mulher dessa consegue cantar? E ela gostava de cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Como é que a minha mãe conseguia ser feliz? Eu disse: Deus, eu quero ser feliz que nem ela, eu quero cantar. Eu quero te conhecer como a minha mãe te conhece. E então eu me dobrei. Eu não chorava por nada, irmãos. A minha mãe disse um dia para mim assim: se eu morrer, você vai chorar? Eu disse: eu não vou chorar. Nunca mais na minha vida eu vou chorar. Porque desde aquele dia que meu pai colocou a faca na minha barriga, eu disse: ninguém nessa vida vai fazer eu sofrer. Mas naquela noite eu chorei. Eu não vi nada, irmãos, mas eu senti. Sabe quando o ar fica denso? A presença de Deus ali. E eu desabei. E eu disse: Deus, me ajuda, me livra, me perdoa. E do jeito que você está me ouvindo, eu ouvi Deus. Deus me disse assim: para eu te perdoar, primeiro você tem que perdoar seu pai. Eu disse: aí não dá, Deus, porque meu pai não merece meu perdão. Deus me disse: você é tão pecador quanto seu pai. E eu me lembrei da oração do Pai Nosso: perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, como eu perdoo os que me têm ofendido. E eu entendi. E eu disse: Deus, então me ajuda a perdoar, eu não consigo. E o poder de Deus veio, e eu liberei perdão sobre o meu pai, abençoei ele. Meu irmão, foi a coisa mais linda do mundo. Foi como se um câncer tivesse sendo arrancado, aquela angústia. E eu comecei a adorar a Deus, pedir um livramento de Deus. Deus começou a limpar minhas veias, meu coração. Quando eu me levantei aquela noite, foi a noite mais linda da minha vida, porque eu deitei para dormir, e eu sabia que eu estava dormindo no colo do meu pai eterno. O meu pai podia ter me abandonado, mas o meu pai, o pai eterno, estava ali. Eu senti ele. E eu dormi sem beber. Foi a coisa mais gostosa. Imagina no sábado à noite, pastor. Sábado à noitinha. Isso no Mato Grosso do Sul. Sábado, domingo tem culto normal. No sábado à noitinha, quando a minha mãe pegou a Bíblia dela e estava indo para o culto, eu não tinha falado nada para ela. Eu peguei minha velha Bíblia, limpei a poeira dela, coloquei debaixo do braço, cheguei perto. A igreja era 3 quadras e meia da minha casa assim. Eu parei com a minha mãe e disse assim: vamos, mãe.
Ela olhou para mim e disse: ué, você vai para a igreja hoje? Eu falei: vou. Sábado à noite? Vou. Ela não disse nada. Nós andamos aquelas 3 quadras em silêncio. Não esqueço nunca isso. Há 21 anos atrás, a cerca da igreja era de balaústre, madeira, portãozinho de tramela. Abriu o portão, tinha 2 degrauzinhos assim, subimos. Quando a gente foi entrar na igreja, a minha mãe parou. E ela disse: filho, eu não sei o que aconteceu, mas Deus me disse que você ia entrar nessa igreja comigo e nunca mais ia sair. Eu disse: então segura a minha mão, mãe, porque eu estou entrando para nunca mais sair. Faz 21 anos, nunca mais eu saí da presença do meu Deus. Mas eu vou terminar agora. Me mudei do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo, em Venceslau, para terminar minha faculdade de Direito. E depois de 2 anos servindo a Deus, orando, jejuando, eu senti os vermezinhos corroendo na minha alma. Uma angústia voltou. A depressão bateu na minha porta. E eu disse: Deus, o que está acontecendo? E Deus me trouxe para um círculo menor, que nem Jonas, e disse: vai procurar seu pai. Você já perdoou? Você tem orado por ele? Você tem profetizado na vida dele? Agora vai atrás dele. Porque às vezes nós oramos pelas pessoas, mas a gente quer elas longe da gente. Deus disse: vai lá. E eu procurei meu pai. Deus preparou para eu dar um testemunho. Um amigo meu de faculdade, da Igreja Avivamento Bíblico no Brasil, Deus preparou exatamente para eu pregar naquela igreja. Nem sabia pregar, mas dar o testemunho naquele meu amigo. E era a cidade onde meu pai morava. Eu sabia que Deus tinha preparado aquele momento. E eu fui. Meu pai já bem velhinho, carequinha. Meu pai pequenininho assim, 1,55 m, carequinha, pernambucano. Quando eu parei o carro na frente do meu pai, na casa do meu pai, muitos anos sem vê-lo. Ele estava sentado numa cadeira de ar, aquelas de cordinha assim, verde. Quando eu parei o carro, disse, ele olhou para mim, ele me conheceu na hora. E ele ficou com medo. Ele disse: filho, o que você quer aqui? Eu disse: calma, pai, não precisa ficar com medo não. E ele se aproximou do portão. Eu disse: eu vim aqui te pedir perdão, pai, porque eu te odiei a minha vida inteira. Eu pensei em te matar muitas vezes, mas há 2 anos atrás Jesus mudou meu coração, e eu tenho orado pelo Senhor. E eu quero dizer que Jesus me ensinou a te amar, e eu vim aqui te pedir perdão, meu pai. Eu queria que o Senhor me abençoasse. Meu irmão, o velhinho me agarrou pela metade assim, e ele tremia. Foi o abraço mais gostoso que eu já tomei na minha vida. Nós choramos juntos, nos perdoamos. Não tinha muita coisa para a gente conversar. Eu disse: ó pai, à noite eu vou estar naquela igreja, avivamento lá, se o senhor quiser ir lá. Mas eu sabia que papai não gostava de crente nem de igreja. Se o senhor quiser ir lá, ele falou: virou pastor, é? Falei: não, eu nem pensava em ser pastor. Falei: não, pai, eu estou fazendo faculdade, tem comércio, mas eu testemunho o que Jesus fez na minha vida. E eu fui embora. À noite, uma igreja bem pequenininha, irmãos, pequenininha, 2 fileiras de banco assim, aquelas igrejas bem pentecostal. E eu estou sentado na frente, e um canta, outro canta. Sabe aquela igreja que todo mundo canta? Passa na rua, vem cantar também, todo mundo canta, né? É a oportunidade, né? E aí chegou a hora, me chamaram para frente. Quando eu subi assim, num púlpito, um patamar um pouco menor assim,
E eu olhei do meu lado esquerdo, assim, no último banco, o terceiro, eu vi a carequinha do papai. Ele estava sentado lá atrás. Irmãos, para mim não tinha mais ninguém naquela igreja. Para mim só tinha eu e ele. Eu não sabia pregar, mas eu ficava pensando, buscando palavras assim, eu queria falar. Para mim ninguém mais precisava se converter, só ele. E eu fui falando do que Jesus tinha feito, falando, nem lembro o que eu falei, que até hoje a gente não sabe pregar direito. Mas quando eu acabei de falar, eu disse: se você quer que Jesus mude a tua vida como mudou a minha, se você quer ser salvo como Jesus me salvou, se você quer abrir teu coração para Jesus, vem para frente. E para a glória de Deus, papai levantou. A glória de Deus. Agora, você acha que eu fiquei esperando? Para mim não precisa mais ninguém se converter. A hora que ele começou a vir, eu corri. Encontrei com ele no corredor assim. E eu conduzi papai aos pés da cruz. Deus me deu a graça. Eu batizei meu pai. Há 14 anos atrás eu me casei. Construí uma casa para minha mãe em Bataguaçu, Avenida São Francisco. E há 14 anos atrás, meu pai foi atrás da minha mãe e disse: Tereza, eu não tenho direito de pedir nada para você. Meu pai perdeu tudo, irmãos. Vivia com uma aposentadoria, salário mínimo, sozinho, velho, sem mais nada, não tinha mais nada. Ele disse: Tereza, eu não tenho mais nada para te oferecer. Não tem mais saúde, não tem mais dinheiro, não tem nada. Mas eu sou um servo de Deus agora. E eu queria te pedir, Tereza, me deixa morrer do teu lado. Minha mãe estava sozinha. Minha mãe disse: Ananias, eu orei e te esperei a minha vida inteira. Minha mãe nunca teve outro homem. Se você for em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, você vai ver os dois sentados na área. E a minha mãe continua cantando. Ela nunca parou de cantar. Nunca parou de cantar. Você sabe por que eu estou falando isso para você? Porque a história de Jonas, se você ler o capítulo 4, o livro de Jonas não termina, pastor Marcelo. No ápice da conversa de Jonas com Deus, o livro de Jonas termina com uma pergunta. A gente não sabe o que aconteceu com Jonas. E eu sempre perguntei para Deus: Deus, o que aconteceu aqui? E o Espírito Santo de Deus me disse: sabe por que esse livro não tem fim? Porque a história de Jonas é a tua história e a minha história. Cada um de nós aqui é um Jonas. Cada um de nós aqui tem os seus traumas. Cada um de nós aqui tem as suas dores. E eu sei que muitos aqui têm sentido, às vezes uma angústia, às vezes pequenos vermes, a morte de alguém que você ama, um tempo de crise, um tempo de dor. Deus permite isso, porque Ele quer tratar o coração da gente. Querido, olha aqui para mim. Deus poderia ter enviado qualquer profeta a Nínive. Por que Deus enviou Jonas? Porque mais do que salvar Nínive, Deus queria salvar Jonas. Não era Nínive que precisava de Jonas, era Jonas que precisava de Nínive. Não é Araçatuba que precisa de você, é você que precisava de Araçatuba. Às vezes a gente olha para a igreja e diz: não, Deus me trouxe nessa igreja, essa igreja precisa de mim. Essa igreja não precisa de você. Deus pode mandar qualquer um para essa igreja. Por que Deus te trouxe para essa igreja? Porque é você que precisa ser tratado. É você que precisa.
Eu não sei se você já parou para pensar assim: ó Deus, por que eu estou nessa família, Deus? Muitas vezes eu olhei para cima e disse: Deus, por que eu tenho uma família dessa? E hoje eu olho, não era a minha família que precisava de mim, era eu que precisava dessa mãe que cantava, eu que precisava de tudo isso, porque se não fosse essa família, hoje eu não estava aqui pregando, profetizando e testemunhando para você. Não é Nínive que precisa de Jonas, é Jonas que precisa de Nínive. Talvez você não tenha entendido até hoje por que você tem passado essa luta, por que você tem enfrentado essas crises, por que você tem vivido tudo que você tem vivido. E esta noite Deus está te falando: eu quero curar o teu coração. Eu não sei como é que termina a história de Jonas, nem você. Agora a pergunta é: como é que você vai terminar? Como é que a tua história vai terminar?